Olá, senhores internautas. Sou Alan Vieira, estudante de licenciatura de computação do terceiro período. E hoje irei abordar um pouco sobre lista simplesmente encadeada. Irei falar um pouco o que é essa lista e irei demonstrar para vocês como é o funcionamento desta lista. Será necessário que você que estiver buscando esse conteúdo já tenha alguma informação básica sobre algoritmo e lógica de programação para que possa compreender melhor o que irei abordar. E esse vídeo ele é um pré-requisito de um trabalho exigido pelo professor Demis Carlos Fonseca, professor EBIT do IFTO, campus de Anópolis. Então, bem, iremos utilizar um aplicativo desenvolvido pelo pessoal de outra universidade. Foi desenvolvido pelo Rodrigo Pereira dos Santos e seu orientador foi o Heitor Hugo Xavier e tinha como meta eles desenvolver um software educacional para o ensino de algoritmo, estruturas de dados e programação. Esse software ele auxilia, facilita a vida do programador para compreender como que funciona essas estruturas dinâmicas ou estáticas sobre listas. Então, pois bem, como o nosso é a lista simplesmente encadeada, iremos aqui em estrutura dinâmica, lista simplesmente encadeada e vamos entender como é que funciona. Vamos ver primeiramente as informações, a introdução, e o programa diz o seguinte: cada elemento da lista é encadeado com o elemento seguinte através de uma variável do tipo ponteiro. Esse tipo de implementação permite a utilização de posições não contíguas da memória, sendo possível inserir e retirar elementos sem a necessidade de deslocamento ou outros elementos. A lista é constituída de nós, onde cada nó contém um item da lista e um ponteiro para o nó seguinte. Ou seja, esse tipo de lista ele requer encadeamento, ou seja, para cada ponto ele tem que apontar para o próximo ponto, certo? E isso se usa os nós. A cabeça sempre vai apontar para o nó seguinte, diferente de uma lista estática que se usa vetor e você já sabe previamente a posição que vai estar lá. Nisso você só vai saber pelas posições de memória. Ele referencia o seu ponteiro para uma posição da memória para que possa se criar essa lista. A implementação através de ponteiro permite inserir ou retirar elementos do meio da lista a um custo constante em aplicações onde não exige previsão sobre o conhecimento da lista. Ou seja, se você não sabe qual a posição que ele está, ele vai retirar mesmo assim. É conveniente usar ponteiros, pois o tamanho máximo da lista não precisa ser definido a priori, ou seja, como ela é dinâmica, ela vai sempre estar criando na medida que haja memória no seu computador. A desvantagem desse tipo de implementação é a utilização de memória extra para armazenar os ponteiros. Ou seja, você vai precisar alocar espaço na memória para você estar armazenando o seu ponteiro. Pois bem, vamos ver seu funcionamento. Como o meu tema é inserir no início, então vamos lá, para inserir no listo da lista. Ele está me pedindo o elemento que eu quero inserir, vamos colocar 20. Notem que ele está mostrando o passo que vai ser feito, né? Ele criou uma cabeça do tipo L, está armazenando 20 e esse aponta para um null, ou seja, como só tem ele, né, ele vai apontar para um null. Até que haja outra inserção de dados, como iremos fazer. E esse aponta para essa próxima inserção. E assim sucessivamente. Notem que o 25 ficou anterior ao 20, ou seja, porque estamos inserindo no início da lista. Sempre vai ser no início. Então, seja aquele que já estava inserido, ele vai ser deslocado. E o que eu inseri por último vai apontar para o primeiro que eu tinha inserido anteriormente.
Ao lado, nessa parte azul, ele gera o algoritmo, para que possamos, através desse algoritmo, implementar em qualquer linguagem de programação estruturada. Veremos a seguir como fica essa implementação utilizando a linguagem C. Estamos utilizando o Code Blocks. Aqui já tem o algoritmo já convertido para a linguagem C, com a adaptação do professor Demis. Nesse algoritmo, chamamos a biblioteca stdio, criamos uma struct chamada nó, e nessa struct ela contém um inteiro chamado elemento e outra struct nó apontando para um ponteiro. Esse ponteiro vai ser essencial para a gente criar o nosso encadeamento dentro de nossa lista. Criamos uma função do tipo vazia para verificar se nossa lista está vazia ou não. Temos outra função, uma função do tipo vazia que chama imprime lista. Ela vai imprimir a lista. O meu colega Laércio irá abordar sobre ela. Temos outra função que é inserir no começo, que é essa que iremos utilizar. Como é que ela funciona? Essa função, ela tem como parâmetro a nossa struct nó com um ponteiro chamado cabeça do tipo nó e o int, que é o elemento que iremos inserir. Dentro do nossa função temos um ponteiro novo do tipo nó, que é um struct, e esse novo ele vai ser alocado dinamicamente usando uma alloc, ou seja, o nó do tipo struct com ponteiro recebe uma alloc sizeOf com struct nó, ou seja, ela é alocado dinamicamente de acordo com o tamanho de bytes que vai ocupar a memória esse tipo de dado aqui. E assim o novo, na posição elemento, vai receber o elemento que será o objeto que iremos inserir, ou seja, o novo na posição elemento recebe o nosso dado. Ele verifica se nossa lista está vazia. Para ele saber se está vazia, o meu colega Laércio vai explicar melhor para vocês, mas se nossa variável nova na posição próxima está apontando para null, significa que ela está vazia. Se não, ela tem algum dado e ela vai proceder a armazenar conforme a quantidade, mas sempre no início. Vamos executar aqui. Está compilando. Ele chamou o nosso menu, que está sendo criado uma função só para o menu, e nossa main chame aloca a nossa cabeça e chama nosso menu utilizando um do while. Estrutura de dados, lista simplesmente encadeada, digite 1 para inserir no início. Então vamos, 1. Ele pede o nosso elemento, ou seja, ele está solicitando o elemento, é onde que ele vai receber, onde o novo, na posição elemento, vai receber elemento. Digitamos aqui um 5. Vamos inserir outro dado. 8. E vou imprimir ela aqui para vocês observarem como que vai funcionar os apontamentos de memória para fazer o encadeamento da nossa lista. Notem, primeiramente eu tinha digitado o valor 5, ele estava no endereço de memória 7147.800 e o seu próximo, ou seja, o próximo elemento seria null, porque só tinha 1.
5, como não tinha outro, ele estava apontando para 0, para nulo. Posteriormente, inserimos o 8 no início. Então, esse 8 ele apontou para a posição, ele está no endereço 7147816, e o próximo do 8 ele apontou para o 5, ou seja, o 5 ficou sendo o segundo elemento. E assim, se inserirmos novamente outro dado, o nosso 8 ele vai estar numa posição, e essa posição vai apontar para o próximo, que será o 8. Vamos digitar aqui um 10. Vou mandar imprimir. Vejam. Está na posição 7147832 de memória. Está apontando para a posição do número 8. E a posição do número 8 aponta para a posição do número 5. E o 5, como se tornou o último, aponta para nulo, porque não tem mais nenhum elemento. Assim, fica aí esse pequeno vídeo básico. Caso algum interessado queira um pouco maior de informações, estarei disponibilizando o meu e-mail para contato na descrição dos vídeos, assim como também o código vai estar disponível na descrição do vídeo, e deixarei também o link do programa TBC ID. Grande abraço e assista o vídeo do Laércio, que vai ensinar como imprimir na lista, e o vídeo do Regino, que vai ensinar a vocês como remover do início da lista. Grande abraço para vocês e até a próxima.